Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais por mês na sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais uma live com o tema: como fazer uma reunião de captação de recursos nota 10. Isso mesmo, como fazer uma reunião de captação de recursos nota 10. E quando eu falo para vocês isso, a gente tem que sempre pensar e lembrar tudo que a gente faz e tudo que a gente fala aqui para vocês nesse canal. Primeira coisa, o que é captação de recursos, ok? Captação de recursos é uma ação feita pelas organizações sem fins lucrativos e essas ações são planejadas, estruturadas, têm um processo para que a gente consiga recursos. E muitas das vezes esse recurso é o recurso financeiro para a sustentabilidade da instituição. Mas como eu gosto de falar para as pessoas, esse recurso é tudo que a gente precisa para o projeto funcionar, tudo que a gente precisa para que a gente alcance os nossos objetivos. E esses recursos são pessoas que são os nossos voluntários ou até mesmo profissionais ali dentro do projeto que vão receber para isso. Produtos que são leites, casacos, alimentos, o que a gente precisa, o que a gente repassa ali para os nossos beneficiários, ou até mesmo o que a gente precisa para que a gente possa fazer as atividades da instituição. Outro ponto aqui que eu gosto de falar são os serviços. Que serviços são esses? São serviços que pode ser uma auditoria, que muitas das vezes o projeto está crescendo, então para ter mais visibilidade, para ter mais transparência, para mostrar que a gente está fazendo a diferença, está transformando, a gente faz essa auditoria que está relacionada com os custos do projeto. Então a gente vai fazer uma auditoria. A gente precisa da contabilidade, né? Que muitos projetos pequenos já está lá com o seu CNPJ, acaba não tendo contador, e aí se enrola todos. Então, às vezes, a gente não tem recursos suficientes, a gente não tem dinheiro para pagar um profissional, mas a gente pode ter esse profissional gratuito, uma doação desse serviço. E às vezes essa doação não é 100% assim do serviço do contador, mas um serviço pontual que pode chegar na instituição gratuitamente. Outro exemplo é o espaço físico. O projeto está acontecendo, a gente não tem um espaço para aquele projeto acontecer, por exemplo, uma roda de conversa, um curso. Então a gente consegue uma parceria com a igreja, uma parceria com o clube, entendeu? Uma parceria com a escola. E, por último, o recurso financeiro, que é o recurso aí mais desejado, e esse recurso a gente vai estar falando aqui também, e por isso que eu falo dessa reunião nota 10 aí, tá? Então, assim, e o recurso financeiro, ok? Então, a gente tem aí o que é a captação de recurso, quais os recursos que a gente precisa aí para o projeto funcionar, tá? E como que eu faço, como que eu vou conseguir esses recursos? Então, esses recursos são através de eventos, pode ser um bazar, pode ser um bingo, a gente pode fazer uma rifa, pode ser aí através do edital, através de um chamamento público, ok? Através de pessoas físicas, através de empresas, através de emenda parlamentar, através de lei de incentivo e muitas outras formas aí. Então a gente tem várias outras fontes. Só que a questão aqui da nossa live de hoje, a gente vai estar falando de como fazer uma reunião nota 10. Então assim, o que é uma reunião para captação de recursos? A gente tem que entender, gente, que a reunião para captação de recursos é para a gente conseguir o recurso, tá? A gente conseguir um recurso para o projeto funcionar. E para que eu faço essa reunião? Para eu conseguir conversar mesmo, dialogar, entender, mostrar o nosso projeto para esse futuro patrocinador. E quem pode ser esse patrocinador? Pode ser o próprio governo, a administração pública, quando a gente faz aí um chamamento, ou até mesmo não só um chamamento, mas quando a gente vai pedir, né, falar com a gestão ali, a administração pública, quando a gente tem a lei não, né, a gente tem a lei sim, a lei 13.019, a gente tem a possibilidade de fazer a proposta ali para a administração pública. Então, para que eu faça essa proposta, eu vou marcar uma reunião com esse administrador aí. E aí eu tenho que ter, né, a mente de como que eu vou fazer essa reunião, como que eu vou tratar, como que eu vou falar, o que que eu vou pedir. Então é importante que a gente entenda como fazer essa reunião. Outra pessoa aí que a gente vai estar se comunicando, que pode ser um patrocinador, pode ser uma empresa. Realmente, muitas reuniões, eu participei de dezenas de reuniões com empresas. Então, ir na empresa, ou a empresa vir até a instituição, a gente conversar, falar sobre a instituição. E, por último aí, é uma pessoa física. Ah, Débora, mas todos você não vai estar falando com pessoas? Sim, a gente vai estar falando com pessoas, mas são recursos diferentes, são fontes diferentes. Eu posso ter por isso que é importante a gente pensar nessas questões. Eu posso ter recurso de empresa, eu posso ter recurso do governo, eu posso ter recurso de uma pessoa, que normalmente eu falo de ter recurso de pessoas, são as contribuições mensais, são os apadrinhamentos, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que saber que quando a gente vai fazer uma reunião, eu tenho esses 3 tipos de reuniões. Eu vou falar com um patrocinador, que pode ser o governo, eu vou falar com um patrocinador, que pode ser uma empresa, eu vou falar com uma pessoa que pode ser um patrocinador aí da instituição. Então, é importante que a gente entenda que
a reunião pode ser esses 3 personagens aí, essas 3 pessoas que a gente vai estar conversando para pedir um recurso. E esse recurso, gente, mais uma vez, não necessariamente vai ser um recurso financeiro. Pode ser um produto, pode ser um serviço, mas aqui nesse momento é bom a gente entender que a gente muitas das vezes essas reuniões acontecem, a maioria das vezes, em relacionado a ter o recurso financeiro. Mas não podemos esquecer, reunião, gente, para captar recurso pode ser qualquer tipo de recurso. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um espaço físico e pode ser o valor, né, esse dinheiro aí tão sonhado para pagar as contas. Mas o importante é que a gente entenda que essa reunião nota 10, que eu vou falar aqui para vocês, ela vai ser para qualquer um desses recursos aí. Se você vai pegar recurso de pessoa, se você vai pegar recurso de empresa, se você vai pegar recurso da administração pública, se você vai pedir produto, se você vai pedir um serviço, se você vai pedir dinheiro, o importante é que você entenda como você vai fazer essa reunião, como você vai participar dessa reunião, o que você precisa ter para que você realmente tenha uma reunião nota 10 e, claro, saia de lá com um ok, um positivo, com certeza nós iremos contribuir com o seu projeto, ok? Então, então é importante vocês entenderem que as pessoas acreditam muito, as pessoas entendem que a reunião é algo, né, que essa reunião com o patrocinador é algo sério, é algo que a gente tem que ficar tenso, que a gente vai se estressar, é algo assim que, meu Deus, eu vou fazer uma reunião. Eu lembro que quando eu falava: "Ai, vai ter uma reunião com o patrocinador", gente, eu tremia, eu ficava pensando: "Meu Deus, o que que eu vou falar, como eu vou falar, por que que eu vou falar, onde eu vou falar, como eu vou ficar, como eu vou ter que me comportar". Eu ficava nessa neura muito grande de que eu tinha que ser um personagem, eu tinha que estar ali como se fosse um robozinho. Eu tinha que respirar da forma certa, eu tinha que estar realmente com a postura correta, eu tinha que me comportar da forma correta. Então era tudo tão robotizado, tão estressante, que às vezes não, né, 90% das vezes, quando eu ia fazer reunião, gente, eu ficava uma semana praticamente morrendo, com gastrite, com dor de cabeça, estressada, não dormia direito, porque eu ficava ansiosa, porque para mim era muito difícil participar de uma reunião. Porque eu achava: "Gente, eu tenho que ser perfeita para que a reunião aconteça e eu consiga o patrocínio para a instituição". E aí, gente, é errado a gente pensar assim. A reunião ela não pode ser estressante, ela não pode ser uma coisa assim forçada, a gente não pode parecer um robozinho na hora da reunião, porque as pessoas notam. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão da nossa expressão corporal. Então o corpo fala. E quando o corpo fala, gente, a gente não tem noção. Mas quem tem ali noção, e até mesmo a gente tem noção sim. Não, a gente sabe, mas a gente não tem noção de como a gente se comporta na hora H, na verdade. Porque a gente fala, poxa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso... mas eu estou tão estressada, tão tensa, tão nervosa com a situação, que meu corpo agora acaba esparecendo realmente o meu nervosismo. E esse meu nervosismo acaba influenciando da forma o qual vai ser essa reunião. Então, assim, eu estou estressada, eu estou tensa, pô, tudo negativo, essa reunião não vai ser uma reunião produtiva. Ela vai ser uma reunião pesada, ela vai ser uma reunião tensa, ela vai ser possivelmente não, vamos pensar aí, com certeza essa reunião vai ser uma reunião negativa para mim. Porque eu não vou saber fazer essa reunião direito, eu não vou participar tão bem dessa reunião, de tão estressada que eu estou. Então, gente, a gente tem que pensar que a reunião para uma instituição, ela sim, é uma coisa seríssima, tá? É uma forma que a gente vai estar captando recurso, a gente vai estar falando com um possível patrocinador, é uma pessoa ali que vai estar patrocinando o projeto, que vai estar dando ou um serviço, que vai estar dando um produto, que vai estar dando recurso financeiro. Então, sim, é uma reunião, é uma coisa séria, mas a gente tem que ser uma pessoa, levar sim, vamos dizer, não é na esportiva, sabe? Mas é levar com mais clareza, com mais calma, com mais certeza de que aquilo é sim uma coisa séria, que é sim uma coisa importante para o projeto. Mas se eu continuar nesse estresse, se eu continuar essa tensão imensa, eu vou acabar prejudicando a minha ação do que ajudando. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, a gente vai levar sim a reunião na seriedade, mas a gente tem que entender que essa reunião, além de séria e formal, ela também vai levar um pouco de informalidade. Ela vai levar sentimento, ela, ela tem que levar isso, sentimento, ela tem que levar clareza, ela tem que levar atenção, ela tem que gerar aquela coisa de interesse, ela tem que rolar um interesse, tudo isso tem que acontecer na reunião. Eu tenho que realmente
esclarecer as pessoas que o que eu estou falando ali é importante, que vai fazer diferença e que aquilo que eu estou falando é uma coisa séria. Mesmo que eu dou um sorriso, mesmo que às vezes eu dou uma gaguejada, porque às vezes acontece isso, mas a gente leva tipo na esportiva, nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então eu não vou estar 100% numa reunião ali, tipo, eu mesmo fazia isso muito na reunião, cara, Débora, vai para a reunião. Eu levo para a reunião e falava: "Olá, boa tarde, meu nome é Débora, nós estamos apresentando agora a instituição X, lá, 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 e a gente faz isso, 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 a gente precisa disso, 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 e gostaria da sua participação para ajudar cada vez mais nossas crianças." Gente, eu tinha um script, e a gente tem que ter esse script. Só que o meu script era aquela coisa de, pá, eu jogava aquela informação, mal piscava, igual um robozinho, lá, 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 acabou. Sim, eu tenho que ter esse script, mas eu não preciso que a reunião seja essa coisa maçante, seja essa coisa sem sentimento. E essa coisa maçante, sem sentimento, essa coisa muito formal, ela acaba prejudicando, sim, a nossa captação. Então a gente tem que levar a captação, a gente tem que levar essa reunião, tipo, numa formalidade, mas uma formalidade que entre emoção, numa formalidade que entre sim, possivelmente uma brincadeira, uma conversa, uma coisa pessoal, tá? Porque a gente afasta muito o patrocinador. E isso também prejudica a nossa captação, tá bom? E aí vem aquela questão, como eu sempre falo para vocês, é importante que a gente descubra, que a gente entenda e que a gente saiba como a gente tem que se comportar na reunião. E essa preocupação é que eu estou dando para vocês hoje aqui, porque é aquela coisa, a prática leva à perfeição, mas a gente tem uma coisa certa, a gente não hoje eu digo para as pessoas, eu participei de dezenas, vou botar centenas não, dezenas de reuniões, e foi prática, foi conhecimento, foi entendimento, para levar realmente a fazer um trabalho legal, a fazer uma reunião boa. Porque eu sempre fiquei muito estressada com reuniões. Sempre fiquei, até hoje eu fico estressada quando eu vou fazer uma palestra, eu fico estressada, eu fico tensa. Mas aquela coisa, a tensão é de não decepcionar a pessoa, sabe. Eu não quero decepcionar aquela pessoa que está ali, ela, na verdade, ela tirou um tempo para mim. Ela tirou. A pessoa que vai ter uma reunião com você, o patrocinador, que é aquela pessoa que é dona de uma empresa, aquela pessoa que é responsável pelo aquele setor, ou aquele órgão público, aquela pessoa que tem um valor X que ela quer doar para o projeto, ela tirou um tempo para você. Ela tirou um tempo para te ouvir, para entender sobre o projeto, para saber o que ela vai poder contribuir para que você tenha os seus resultados. Então, assim, a gente às vezes não pensa nessas questões, que a gente está falando com um ser humano. A gente vem com o olhar de que eu estou falando com uma pessoa que tem um valor X, eu estou falando com uma pessoa que tem a possibilidade de me dar aquele valor, eu estou falando com aquela pessoa que ela vai me dar aquele produto. A gente olha a pessoa como um cifrão, a gente olha a pessoa como algo que a gente quer, não como uma pessoa. E muitas das vezes a nossa reunião ela é perdida por causa disso, porque eu não estou olhando a pessoa como um ser humano, eu estou olhando ela como aquilo ali é a minha possibilidade de ter R$ 100.000. Eu não estou falando com o João, com a Maria ou com o Pedro, eu estou falando com a possibilidade de ter R$ 100.000. Eu estou falando com a possibilidade de ter 10 computadores. Eu estou falando com a possibilidade de ter aquele serviço dentro da instituição. A gente vai para uma reunião pensando dessa forma, a possibilidade de ter aquilo que eu desejo, mas não a questão eu estou ali falando com uma pessoa que pode me oferecer aquilo que eu quero. Entendeu o sentido da coisa? Então assim, eu descobri isso na pele. Como eu falo, a gente praticando, a gente entendendo, a gente sabendo fazer as coisas, a gente consegue ter resultados melhores. E eu aprendi isso na pele mesmo, através de outras e outras reuniões, porque eu perdi muito recurso, sim, pelo meu modo de pensar, pelo meu modo de agir. Porque eu ia, sim, robotizada. Eu chegava na reunião, sim, com aquele objetivo de eu queria aquele valor, o que eu queria aquele produto, eu queria aquilo daquela instituição, daquela empresa, daquela pessoa. Eu não queria saber quem era aquela pessoa, eu queria saber se ela ia ou não me oferecer aquilo que eu tinha interesse. Entendeu o sentido da coisa? Então eu vinha com esse pensamento. E aí vem a questão, a gente não pode ser robozinho, a gente não pode pensar, olhar a pessoa como esse olhar. A gente não tem que chegar na reunião e chegar
arrumar as coisas, se apresentar, falar sobre o projeto, responder as perguntas e tchau e benção, e aí, vai me dar o dinheiro ou não vai? Ah, vai? Ah, não vai? Então tá bom, vou partir para outra. É assim que a gente segue as reuniões. Você chega no lugar: "Oi, tudo bem? Meu nome é Débora, eu vim falar da instituição tal, a gente faz isso, isso aqui, a gente precisa disso, você pode ajudar?" Aí a pessoa responde se sim, não, tira algumas dúvidas se ela quiser, ela vai lá e fala: "Ah, pô, gostei, não sei o que, sei o que lá", e você vai lá e fala: "Ah, que bom, então já que você gostou do projeto, você poderia ajudar com valor X na instituição, porque a gente está precisando muito e teu recurso vai fazer toda a diferença para as nossas crianças?" Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas aí está muito difícil", ah, está difícil para todo mundo. Se está difícil para você que tem dinheiro, imagine para mim. Então assim, olha só, a gente vem com um olhar desse jeito, porque a gente vai na expectativa de conseguir o recurso, aí a pessoa às vezes vem essa resposta negativa, a gente já vai com 7 pedras na mão da pessoa. Então eu vi muito isso, e eu descobri que as minhas reuniões não davam certo por causa disso. Quando ele me questionava, eu logo tinha uma resposta na ponta da língua. Quando ele dizia não, eu já tinha logo uma resposta na ponta da língua. Quando ele falava: "Ah, não, não vai dar para ajudar", nunca dá, né. Nunca dá, não quer me ajudar porque meu projeto é desse jeito. Se fosse outra coisa, gente, eu era assim, eu já vinha com 7 pedras na mão. E não é assim que a gente tem que tratar as pessoas hoje. Tratar o nosso patrocinador, a gente está falando com uma pessoa, e de repente o nosso projeto realmente pode não ter dado, não pode ter feito aquele brilho no olhar dele, ó, entendeu? E isso depende muito do como você fala, depende muito do se você conhece aquela empresa, daquela pessoa, aquela instituição que você também vai falar. Então a reunião não é simplesmente eu vou lá e faço. A reunião tem tudo a ver com aprendizado, tudo a ver com conhecimento, tudo a ver com a perspectiva da situação, ok? Então é importante a gente entender isso. Então assim, por que é importante a gente investir tempo para a gente fazer uma boa reunião? Como eu disse para vocês, eu participei de dezenas de reuniões, eu recebi vários não. Eu recebi muito não, que não podia ajudar a instituição. Olha, é aquela coisa, né, a gente manda para 100.000 pessoas, se 3 falarem sim, opa, levanta a mão para o céu e agradece. É tipo esse jeitinho mesmo. Só que é aquela questão, eu, Débora, eu fui fazendo entrevistas e recebendo nãos, e cada não que eu recebia, eu tinha uma resposta. Cada aquela coisa, a esperança, né. Você vai lá e fala: "Pô, tá, deu tudo certo", aí vem, pô, maior balde de água gelada em você, tu fala: "Cara, não acredito, foi tudo tão perfeito, o que que deu de errado?". E aquela questão, não era o que você não eu essa é a minha pergunta, o que que deu de errado? Eu perguntava, mas eu nunca ia saber o qual era o erro, sabe. E eu sempre ia fazendo a mesma coisa. Se eu fosse falar com uma pessoa, se eu fosse falar com uma empresa, se eu fosse falar com uma pessoa, se eu fosse falar com uma empresa, eu ia lá com o meu script pronto e eu tinha sempre o mesmo segmento. "Meu nome é Débora, meu projeto é esse, a gente faz isso, eu quero isso e tchau". Eu sempre fazia isso. Sempre desse jeito, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Tem um passo a passo para se fazer uma reunião? Claro que tem. Mas como é aquela coisa, a gente leva o passo a passo, mas a gente tem que nesse passo a passo, a gente tem que saber fazer esse passo a passo da forma correta. Não adianta eu falar assim: "Ah, vamos fazer o bolo", exemplo, tá. Vou fazer um bolo aqui, vou pegar lá a receita e fazer o bolo. Gente, não é só pegar a receita e fazer o bolo. Tem o bolo, tem os ingredientes, tem o seu aparato todo, porque de repente você usa uma manteiga X, a manteiga no grau tal, ela está congelada, ela não está congelada, o teu ovo é grande, o teu ovo é pequeno, o teu forno tem uma temperatura X, tem uma temperatura Y. Olha só, a receita, gente, é a mesma. Os ingredientes são os mesmos. E eu estou falando dos mesmos no sentido de que é a farinha, é açúcar, é ovo, tudo isso. Mas qual tipo de farinha? Se é da marca X ou da marca Y, é diferente. Se o ovo está grande ou se o ovo está pequeno, é diferente. Se o teu fogão, ele tem os 50 graus dele é 50, mas na verdade parece 70, é diferente. E é isso que eu fui vendo aos poucos nas reuniões que eu participava. Sim, tinha lá o passo a passo, mas eu tinha que observar se o passo a passo poderia ser feito desta forma naquela empresa, com aquela pessoa. Entendeu? Eu vou chegar e dar bom dia? Vou chegar e vou dar bom dia, todo mundo eu vou dar bom dia. Eu vou começar a sentar e conversar, vou sentar e vou conversar com todo mundo, mas a forma como eu vou conversar, o assunto, o jeito que eu vou abordar, eu tenho que entender o meu patrocinador,
Entendeu o sentido da coisa? Eu tenho que entender. Então é aquela coisa, é uma prática, é um entendimento que isso é só você que vai levar, só você que vai saber. Por isso que é importantíssimo, quem vai para uma reunião, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que trazer emoção na conversa, ele tem que mostrar conhecimento da instituição e também conhecimento da empresa. Entendeu isso da coisa? A gente tem que saber qual é a demanda, que essa demanda é o que eu preciso e o que que aquela pessoa também precisa. Eu tenho que ter conhecimento que quando eu falo de captação de recursos, quando eu falo de doação, eu não estou falando que é só uma coisa para mim. Doação, gente, é uma coisa mútua, os 2 se dão bem. Eu esqueço disso. Eu falo: "Ah, eu vou lá falar com aquela empresa que ela até vai me dar 100.000 para o projeto". Tá, você vai sempre com esse objetivo, eu vou falar com a empresa que ela vai me dar 100.000 porque ela tem dinheiro. Mas você não sabe se essa empresa, ela tem aquele amor, se ela quer se ela tem o mesmo propósito que você, se ela curte a sua causa. A gente não olha isso. A gente marca as reuniões, a gente manda mensagem para as pessoas sem saber, sem conhecer o mínimo dessa pessoa. Porque a gente vai o que desculpa, a gente vai no objetivo de quê? A gente vai no objetivo de ter aquilo que é o nosso interesse. É o dinheiro, é o serviço, é o produto. A gente vai olhando o nosso interesse, não o interesse do outro também. Quando a gente fala de captação de recursos, ainda mais para projeto social, a gente fala de os 2 se dão bem, ajuda mútua. Não é só eu, o projeto, que preciso, o outro também precisa. E precisa de mais gente. Por isso que é importante a gente sim, parar e aprender, entender, sim, investir tempo para fazer uma boa reunião. É importantíssimo a gente investir tempo. E como eu falo de investir tempo, não é eu ficar: "Ah, eu vou investir tempo e vou pegar meu tempo, vou falar: 'Ai, eu tenho que fazer uma reunião, mas eu tô tão cansada. Ai, acho que eu vou dormir um pouquinho, porque reunião ai, reunião é tudo igual'". Não, gente. Eu vou investir tempo para eu saber quem é aquela empresa, eu vou investir tempo para saber o que que aquela empresa tem interesse, se ela gosta da minha causa, se ela conhece a minha causa, se ela conhece o meu projeto, como que eu vou falar com essa empresa, como que eu vou mostrar e trazer essa pessoa ali para nossa conversa. Porque a gente esquece muito disso. A gente chega ali e fala só com a pessoa: "Olha só, tudo bem, boa tarde, eu preciso do dinheiro, eu preciso do produto, sabe que o projeto é uma instituição sem fins lucrativo, a gente tem que pedir recurso sim, a gente faz algo que o governo não faz". A gente chega assim, a gente chega com 7 pedras na mão, com o pé no peito do cara, já falando que a culpa é da sociedade, porque se a situação está assim, é a sociedade, é o governo, e ele pode contribuir com a gente, porque a gente está fazendo um serviço que não era nosso, mas a gente resolveu fazer porque a gente é bom. A gente só não tem entendimento, por isso que a gente está pedindo, a gente não tem dinheiro, a gente tira dinheiro do nosso próprio bolso, mas a gente quer fazer a diferença. A gente chega dessa forma e olha só como a gente chega. A culpa é do governo. Se eu não fosse eu, nada de se não fosse eu, estaria muito pior. Tá entendendo? A gente chega assim, cheio de atitude, a gente fala que a gente é o bonzão, a gente não quer ouvir a pessoa que está ali do nosso lado. A gente quer só mostrar que nós somos os maiorais. A gente quer mostrar que tem um problema na sociedade, que a sociedade está fazendo esse problema aumentar, e que se não fosse a gente nada disso estaria pior. Olha só a situação, a gente chega desse jeito. E não é assim que a reunião tem que acontecer. A reunião tem que seguir um passo a passo. Ela tem um script? Tem. E como eu disse, você tem que saber fazer a reunião acontecer. Você tem que fazer a reunião acontecer. Você que vai jogar para qual lado que a reunião vai. É igual aquela coisa de jogo de futebol. Se você quem vai jogar mais, você vai ser o zagueiro, você vai ser o ponta direita, você vai ser o ponta esquerda, quem que vai lá ser mais presente no jogo, porque a gente tem o quê? Uma estratégia para a gente ganhar aquele jogo de futebol. E a mesma coisa dentro do projeto.
A gente vai fazer uma reunião, mas a gente tem que levar um planejamento, a gente já tem que pensar na estratégia, a gente já tem que pensar lá no nosso no nosso amiguinho lá, o nosso futuro patrocinador. A gente tem que pensar nisso. E se a gente não pensar, gente, não vai dar certo, ok? Então vamos lá, começar o passo a passo aqui de como fazer uma reunião nota 10 aí para vocês. Primeira coisa, gente, a gente nunca vai poder esquecer. A gente vai ter que se apresentar. E essa apresentação não é só falar: "Ai, oi, tudo bem? Meu nome é Débora". Então assim, eh a gente tem que pensar aqui, a gente pode se apresentar como a gente se apresenta no final, modo de dizer, né, logo no começo da apresentação. Mas eu gosto sempre de chegar assim, pô, chegou em algum lugar: "Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, meu nome é Débora, eu sou da instituição X, eu tenho uma reunião com fulano de tal". É aquela coisa, você está falando com a pessoa, você já está mostrando, vamos pensar assim, amizade, carisma junto com a pessoa ali. Pode ser a recepcionista, mas você já tem que chegar desse jeito, carismática. Aí você chegou lá: "Ah, tudo bem, você vai falar com fulano de tal, ah, tá ok, muito obrigado". Sentou ali na mesa de reuniões, que às vezes a gente vai para reunião e senta na mesa de reunião ou vai na sala dessa pessoa, e aí a gente ou essa pessoa vem na nossa instituição, então a gente tem aquela coisa, a gente tem que saber 2 coisas, porque assim, quando a pessoa vai até o nosso projeto, a gente está no nosso campo. A gente tem que utilizar ali as coisas que a gente tem para a gente o quê? Trazer essa pessoa para a gente. Mas quando a gente está fora do nosso campo ali, que é a empresa ou a casa dessa pessoa, a gente tem que utilizar as nossas armas, tá? E assim, como assim nossas armas, Débora? Então a gente tem que utilizar o nosso conhecimento, a nossa observação, entendeu? A nossa persuasão, o a nossa negociação, tudo isso tem que ser coisas que a gente tem que trazer para dentro de uma reunião, entendeu? Então, assim, já chegamos ali com uma simpatia, falamos com a recepcionista, com educação, chegamos na sala de reuniões: "Oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou Débora, eu sou do projeto tal, eu tenho uma reunião com o senhor". Aí a pessoa fala: "Ah, legal, Débora, você quer um café, você quer uma água, você quer alguma coisa?". Normalmente eu sempre aceito a água, porque eu sempre vou andando, eu sempre vou até hoje, gente, eu vou andando até os lugares, pego um ônibus, aí eu vou andando uma rua, e eu já chego com um lugar esbaforida já querendo água, né. Então eu aceito normalmente a água, claro, uma água. E aí, nesse momento que a pessoa já chega, te oferece água, antigamente eu chegava na reunião assim: "Dá um copo d'água?". "Pô, muito obrigada, eu quero um copo d'água". Hum, esperava a água assim, olhava para um lado, fazia assim com a pessoa, esperando a minha água, mais nada, eu ficava igual uma estatuazinha, mas tipo, hoje não, hoje eu pergunto, a pessoa vem: "Oi, quer uma eu quero uma água sim, muito obrigada". Nossa, aí eu puxo conversa com essa pessoa, então a gente tem que puxar conversa com essa pessoa. Eu não tenho que puxar conversa com a pessoa e falar: "E aí, como está sua família, seus filhos?". Eu não tenho que puxar conversa assim, eu tenho que puxar uma conversa formal e aquela coisa, uma conversa que é formal sim, eu não vou te trazer uma proximidade dessa pessoa, porque eu não conheço essa pessoa, mas eu vou fazer um quebra-gelo naquele momento, porque eu tô tensa, eu tô estressada, eu tô ansiosa com a situação, porque é um possível patrocinador. Eu estou ali falando com aquela pessoa porque eu preciso do recurso, mas a pessoa tem que entender que eu sou humana, que eu gosto, que eu vou tirar minha atenção através de alguma coisa. Então eu vou tirar minha atenção normalmente como? Falando com a pessoa. Aí eu chego: "Poxa, é muito legal. Nossa, eu vim, poxa, aqui é legal, bonito, aqui é um lugar bem espaçoso. Nossa, essa rua assim", tipo, vou quebrando, já vou conversando, essa pessoa já vai falar comigo, ela pode falar comigo como ela pode cortar a conversa na hora ali, então se a pessoa cortar a conversa a gente para, mas eu não estou conversando com a pessoa à toa não, tá gente. Eu não vou ficar ali, vou esperando a água, vou ficar batendo papo, não, eu vou esperar a água, peço: "Poxa, eu posso montar aqui meu equipamento? De repente eu quero fazer uma apresentação", aí eu falo: "Poxa, eu posso fazer uma apresentação? O senhor pode me emprestar? Tem data?". "Ah, não tem, mas então eu trouxe aqui uma apresentação impressa para o senhor dar uma olhada, para saber um pouco do projeto, para a gente conversar aqui", entendeu? A gente vai usando as estratégias. Se eu estou ali com uma apresentação e a pessoa fala assim: "Pô, vai apresentar o teu projeto", e eu levo um pendrive, eu vou conversando com essa pessoa, já colocando o pendrive no computador, já abrindo a apresentação, e aí eu vou falando com essa pessoa ali, para conhecendo um pouco essa pessoa, trazendo essa pessoa para mim, relaxando o ambiente, porque o ambiente de uma reunião, gente, para captação de recursos, ela é um pouco pesada, porque a gente está falando ali de recurso, a gente está falando ali de ajuda, de contribuição, de transformação. A gente esquece muito disso, porque a gente sai com a cabeça de: "Eu quero dinheiro", mas o nosso patrocinador, ele vem com a cabeça de transformação,
de contribuição, de investimento, de mudança. Aquilo que ele vai estar oferecendo para a sua instituição, ou aquilo que você quer dele para o seu projeto, na cabeça desse patrocinador, é um investimento de que é um investimento? Que ele vai estar te dando um valor, que ele vai te dando um produto, que ele vai te dando um serviço, que ele vai te dando um espaço físico, que vai transformar a vida do seu beneficiário. Não é: "Não, vou dar o espaço só por dar. Eu vou dar esse dinheiro só porque ele precisa pagar a conta". Não, e se ele precisa pagar a conta, precisa, mas por que que essas contas surgem? Por quanto que essa pessoa está gastando ali, quais resultados que ela está tendo. O meu patrocinador, o meu futuro patrocinador, ele precisa saber disso. E muitas das vezes a gente esquece de falar isso para ele. Entendeu o da coisa? Tá? E aí vem a questão, a gente vai falando com a pessoa, falando lá, apresentando, puxa uma conversa ali falando meio: "Ah, poxa, que lugar é bonito, nã e ligando o computador, esperando a água, lá. Pronto, começou a reunião, aí você vai trazer aquela pegar teu script, né, e vai começar a apresentar o teu projeto. Que aí você vai lá falar: "Poxa, o meu no", como você já sabe, né, meu nome é Débora, né, eu sou representante, eu sou administradora, eu sou captadora, eu não sei quem você é, mas você vai se apresentar e falar quem é você no projeto. Eu estou aqui porque, como o senhor sabe, nós marcamos uma reunião tal, tal, para falar sobre o projeto, uma possível parceria, possível patrocínio. Então, o projeto nasceu no ano tal, aí eu vou começando, apresentando o slide, falando sobre a instituição, tá, tá. Isso tudo, gente, com clareza, com objetivo, tendo certeza do que eu estou falando. Às vezes, como eu falei, às vezes a gente dá uma gaguejada por causa do nervosismo, mas essa gaguejada, até mesmo que eu falo aqui às vezes com coisas que eu mesmo dou uma gaguejada, eu mesmo dou uma piscada assim, pelo cansaço, sabe, por muita pressão na minha cabeça com coisas que eu estou fazendo fora, mas eu estou concentrada aqui em vocês, mas às vezes o corpo ele dá uma balançada, e às vezes acontece isso na reunião, aí tu vai desculpa, vamos continuar, tá. Mas assim mesmo você vai mostrando emoção, você, quando você fala do teu projeto, por isso que é importante quem vai participar de uma reunião, quem vai falar sobre o projeto para aquele patrocinador, futuro patrocinador, na verdade, ele tem que ter emoção, ele tem que ter conhecimento do projeto. Porque logo vem a segunda parte. O que que é essa segunda parte ali? A hora das perguntas. Porque às vezes o patrocinador escuta todo o seu toda a sua apresentação e ele vai fazer uma pergunta logo em seguida. Às vezes tu tá falando, ele fala: "Pô, desculpa, você", eu vou te interromper, desculpa aqui, para perguntar sobre isso, isso, isso. Gente, eu lembro que eu morria quando a pessoa me perguntava alguma coisa. Gente, eu estou no meio da minha apresentação, já tá quase uma atriz, já sabia tudo, já os textos, já estava tudo na ponta da língua. Se ele me perguntasse uma coisa diferente, eu: "Ai, meu Deus do céu, ferrou". E essa questão do script que eu falei, essa é a questão do conhecimento, essa é a questão do seu empoderamento, da sua certeza do que você está falando. Porque não adianta você ter um script, não adianta você ter o passo a passo, como eu estou falando aqui para vocês, se apresentar, puxar uma conversa, ligar o equipamento, isso é um passo a passo. Não adianta você ter esse passo a passo se você não sabe estar dentro desse passo a passo. Se acontecer qualquer coisa diferente, você trava. Não dá, gente, não dá para travar. Por isso que eu falo, tem que ter conhecimento do projeto. Então, eu fui aprendendo isso na marra, porque tinha coisas, às vezes, o cara me perguntava uma coisa que eu não sabia nem a pau. Eu ficava lá: não sei". Gente, não falou "não sei", caraca, já perde ponto ali. Como assim você vem aqui apresentar um projeto, falar sobre o projeto, um monte de coisa e chegar e eu te faço uma pergunta e você não sabe? Pô, se tu não sabe falar sobre o teu projeto, será que tu vai saber dar o retorno do meu investimento? Pô, fica difícil. Então essa é a questão aqui, ó, você tem que ter conhecimento, você tem que ter clareza, você tem que trazer emoção na sua apresentação. Não só ser um robozinho, assim, 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 assim. Não, traz emoção, porque as coisas vão começar a fluir quando você começa a fazer as coisas, entendeu? Aí tu vai falar: "Ah, entendi, tá fluindo, tá dando tudo certo, aconteceu isso, isso, isso". Entendeu da coisa? Aí vem a outra parte aqui. Como eu disse, depois da apresentação, normalmente, ele ou ele faz as perguntas no meio da apresentação, ou ele vai fazer a pergunta no final da sua apresentação. E aí vem as perguntas. Gente, muito cuidado, isso é importantíssima, uma observação imensa. Se o teu futuro patrocinador te fizer perguntas, você vai escutá-lo.
ouvi-lo, tá? Antes de você falar qualquer coisa. Deixa ele falar, absorve aquela pergunta e responde. Não interrompa a pessoa, que a pessoa ele é o teu patrocinador, ele é a pessoa que vai te dar aquilo que você quer. Então o cara tá falando uma coisa: "Ah, mas aí", tu fala: "Não, não, 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 não é nada, você se equivocou". Não, deixa o cara terminar o que ele quer falar, deixa ele fechar o pensamento dele e depois você responde. Deixa ele falar, deixa ele pensar, ouve primeiro, tá? Não questionar o patrocinador. Ah, o que que é não questionar o patrocinador, gente? Muitas das vezes a gente vai com uma cabeça, como eu disse, a gente vai com a cabeça de tu quer o dinheiro, tu quer aquele serviço, você quer aquele produto, você vai direto naquilo que você quer. E aí o patrocinador às vezes fala para você assim: "Ah, mas aí é complicado, porque você faz o serviço assim, 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 mas por que que você". "Ah, não, não, olha só, que você quem é você para falar alguma coisa se você não está nem lá? Se eu estou pedindo é porque a gente precisa, né?". Gente, a Débora, você já respondeu para uma pessoa assim? Nunca respondi para uma pessoa desse jeito, mas eu respondi da segunda parte. "Poxa, eu estou pedindo uma coisa para você, então eu tenho conhecimento do que eu estou pedindo". E que questão de eu ter conhecimento do que eu estou pedindo? Essa pessoa, quando eu falei isso com esse patrocinador, é que ele questionou os valores da minha proposta. Isso é importantíssimo. Quando a gente vai pedir uma doação, gente, a gente tem que ser realista. Se você hoje tem o seu projeto e você não gasta praticamente nada, que você gasta o mínimo do mínimo, tu não vai chegar para um patrocinador e falar assim: "Poxa, hoje eu gasto 10.000 no meu projeto, mas eu tô querendo de você, tá, 100.000". "Tá, mas é 100.000 para todo ano? É 100.000 por mês? Como que é o esquema aí?". Aí tu fala: "Então, eh, assim, a gente gasta mais ou olha só, você já começou assim: "Eu gasto mais ou menos", você não sabe explicar a situação. Aí assim, aí o cara vai e fala contigo e tu fala: "Olha só, eu não sei muito bem explicar direito, mas eu sei que eu preciso, j porque senão não estava aqui". Olha só como a gente fala às vezes com a pessoa, por quê? Porque a gente vai no intuito de querer aquilo. A gente não vai no intuito de: "Poxa, eu estou querendo, mas será que ele vai poder me ajudar? Será que a gente vai poder meio que organizar essa minha proposta com esse patrocinador?". Não, a gente vai às vezes com grosseria, às vezes a gente vai com uma intenção de querer algo que ele não pode oferecer e a gente não sabe como negar ou como aceitar e trazer essa proposta diferenciada para esse patrocinador. Isso, gente, é complicado. Isso tudo tem a ver com conhecimento. Isso tudo tem a ver com como vou me comportar, tudo dentro de uma reunião. Porque, como eu disse, tudo vai influenciar se você vai ter ou não uma resposta positiva nessa sua reunião com esse patrocinador. Por isso que eu falo, seja objetiva, não enrola, não fica criando historinha, não fica criando blá blá blá, não. Vai ser objetiva, vai ser clara, mas nessa clareza, nessa sua objetividade, traga esse teu patrocinador para dentro do projeto. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista não, né, uma reunião, né, com um futuro patrocinador, e aquela coisa, quando você vai fazer reunião com o patrocinador, como eu disse, você tem que conhecer, você tem que ir preparada. E esse teu preparo não é você falar: "Ah, eu vou stalkear essa cara que vai me ca me vai me entrev vai fazer essa entrevista comigo", não é isso. Mas você tem que saber o mínimo. Eu chego no lugar, e aí como eu falo, eu chego já observando tudo, para quebrar o gelo, sabe. Eu observo tudo, já vou prestando atenção. E eu cheguei no Nessa entrevista, comecei a conversar, tá-tá-tá, pão duro, dentro da reunião, e aí nessa parte, né, que o patrocinador começa eu trouxe uma coisa desse patrocinador, que eu falei: "O festa de final do ano do projeto". O que que é a festa do final do ano do projeto que eu trabalhava? A gente ia para um clube de futebol. Então um clube patrocinava a festa, ele dava o espaço, tudo direitinho, a segurança, dava o espaço pra gente, na verdade, a comida, essas coisas a gente botava. E o espaço era um clube de futebol. E aí, 2 crianças, as crianças meio que, pô, é um time, e as crianças veio com outro uniforme para dentro desse clube, gente, vamos ter um pouco de senso. Eu sei que é criança, esse tipo de coisa, mas gente, eu não vou chegar com a blusa do Vasco dentro do clube do Fluminense, dentro do clube do Flamengo, porque eles são rivais, gente, vamos pensar assim. E aí eu conversando com esse patrocinador, o patrocinador: "Não, mas a gente tem que pensar, a proposta". Aí eu, do nada, eu olhando assim, em volta, né, da sala dele, aí eu vi um símbolozinho do Flamengo, assim, como se fala? Um peso de papel.
Aí eu falei: "Pô, mas a gente tem que entender também, ter respeito, entender". Aí eu trouxe isso para dentro desse questionamento que ele fez. E aí eu falei: "Poxa, a gente tem que entender também que a gente não pode querer tudo, a gente tem que saber onde a gente está, por isso que a gente tem que respeitar as coisas". E eu respeito muito o senhor, e respeito a empresa, mas a gente também tem que entender alguns pontos. Tanto que, olhando aqui, conversando com o senhor, eu lembrei da história lá do nossa festa de final de ano, que uma das nossas crianças chegou no clube toda feliz da Pão Duro, e ele chegou com um uniforme, ele estava uniformizado. Sério, ele estava de camisa, ele estava de shortinho, ele estava de meia, ele estava uniformizado, parecia que ele era um jogador. E aí, a gente chegou para ele e falou: "Olha só, meu amor", falei com a mãe dele: "Olha só, mãe, a gente está dentro de um clube, a gente sabe da rivalidade desses clubes, eu vou pedir, por favor, que ele não fique com essa blusa de time. E se ele reclamar, se ele não quiser, infelizmente eu vou ter que retirar ele da festa. Eu vou retirar vocês todos. A gente vai ceder uma blusa da instituição para essa criança ficar com aqui, ele vai correr, vai pular, mas quando ele sair daqui, ele pode botar o uniformezinho dele sem problema nenhum, tá bom?". Aí a mãe falou: "Ah, mas aí", eu falei: "Aí vai a critério da senhora, se a senhora quer participar da festa com ele ou se a senhora não quiser participar da festa. Vai depender da sua atitude, se a senhora vai querer ou não tirar a blusa desse time". Aí a mãe foi e falou: "Ah, não, eu quero participar da festa, poxa, já estou aqui, ele vai ganhar presente, tá". Ela foi e levantou os pontos positivos de que, se eu tirar o uniforme, se eu tirar a blusa do time, eu vou ter esses vários benefícios, mas se eu não tirar, eu vou perder todos esses benefícios. E aí eu joguei isso para ele: "Poxa, eu sou flamenguista, você vê, eu sou flamenguista. Cara, nossa, já tive várias coisas com isso, meu filho". Aí ele perdeu aquela coisa, a seriedade, porque a gente estava muito duro um com o outro ali. Aí ele: "Não, mas é verdade, a gente também tem que entender que esses espaços", eu falei: "Não, com certeza". Aí eu fui jogar o nosso projeto trabalha com crianças, a gente tem que ter noção. Claro que o seu projeto, a sua empresa trabalha com diversas causas, e a nossa causa, e ela também pode ser contemplada dentro desse segmento aqui, que por isso aí eu expliquei, porque a gente tá a nossa causa estava dentro do interesse dele, sim, mas não da forma como que ele estava vendo. Então tinha que mostrar para ele que era possível ele patrocinar a nossa instituição. Entendeu o sentido da coisa? Então eu rodei para mostrar o que era possível, sim, mas eu trouxe aquela possibilidade com uma coisa que estava ali no dia a dia dele. E não era num lado profissional, era de um lado pessoal. E aí aquela foi muito legal, porque ele falou: "Pô, legal, achei bem interessante, mas a questão é que a gente não pode patrocinar o projeto todo". Então olha só, eu tinha a primeira opção de não patrocinar nada. Aí ele já com essa brincadeira, essa coisa assim de trazer ele pra gente, mostrar que a nossa criança, a nossa realmente, o nosso jogo de cintura com essa criança e com essa família, essa festa que a gente oferece todo ano, que era uma festa que possivelmente a criança não vai ter presente, que a criança não vai ter oportunidade na sua vida familiar de ter tudo isso que a gente oferece nesse dia. Então, assim, ele começou a pensar e aí ele foi e jogou: "Olha, eu não posso patrocinar o seu projeto num todo, mas a gente pode sim dar uma ajuda". E a gente vai ter que falar, eu vou ter que falar com outras pessoas para ver se vai rolar ou não a possibilidade da gente fazer esse patrocínio. E aí conversa vai, conversa vem, ok, tudo bem. E uma coisa é certa, gente, eu vou falar para vocês a verdade, eu não consegui o patrocínio dessa empresa, não conseguimos, mas eu consegui essa pessoa para ser um doador mensal no projeto. E assim, o nosso objetivo era um valor bem significativo. Eu não consegui esse valor significativo com essa empresa, mas eu consegui ele como um doador mensal. Olha como é interessante a gente saber como se comportar numa reunião. Eu consegui ele como um doador mensal e eu consegui possibilidades, e a gente foi acho que 3 ou 4 vezes, participar de eventos dentro dessa empresa. As portas não se fecharam totalmente. A porta ficou ali entreaberta. Entreaberta. Ah, eu não consegui os 100.000 que eu precisava, 200.000, eu não lembro muito bem qual era o valor, mas eu tive a possibilidade dele ser um doador mensal, de quando a gente foi lá fazer uma palestra e a gente levou os produtos da instituição que eram feitos pelas mães para essa empresa, outras pessoas ficaram interessadas em contribuir com o projeto, então compravam os produtos, acabaram virando contribuintes mensais. Nós participamos a instituição, né, a empresa, contribuiu com uma festa de Natal, contribuiu com festa do Dia das Crianças, contribuía com campanhas de Natal, campanhas de doação de alimentos, campanhas de doação de fraldas. As portas não se fecharam.
Então é importante a gente saber fazer uma reunião. E aquela coisa, o fazer a reunião é fazer e saber participar. O fazer é o quê? É a gente seguir o passo a passo, seguir aquela coisa, apresentação, mostrar o conhecimento sobre o projeto, se comportar, ser claro, tudo isso é o passo a passo. Mas o participar é você estar presente nessa reunião oficialmente. É você se levar o teu conhecimento de não ser só um robozinho, de ter seu script e falar, poxa, fazer a reunião, como eu disse, fazer a reunião é você ter seu script. É seguir aquela coisa de, ó, eu vou chegar, vou me apresentar, vou falar do projeto, vou pedir o dinheiro e fazer minha proposta e tchau e benção. É ter o script robozinho. Já o fazer e participar é você fazer o teu scriptzinho, robozinho, passo a passo ali, mas você está empenhada como um ser humano. É você saber que você tem defeitos e saber que a pessoa que está lá na sua frente, o qual você está pedindo aquele recurso, é uma pessoa. E que ela tem que saber que o que você está pedindo vai mudar a vida de muitas pessoas ou de animais, aí vai depender da sua causa, e a vida dela também, porque ela é um investidor da transformação. Ele não é um cifrão, porque a gente vai com esse olhar. Ah, eu quero tanto de dinheiro daquela pessoa, eu quero aquele serviço daquela pessoa, eu quero aquele produto daquela pessoa. Eu vou com aquela coisa. Eu já chego ali e vejo, aquilo é R$ 100.000 para mim. Hum, aquilo ali é 100.000. Não é, gente, ele não é 100.000 para você. Ele é uma pessoa que tem que saber o que é o seu projeto, que tem que saber que você conhece o seu projeto. Porque coisa, a gente vai para reunião às vezes sem saber de nada. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Eu já tive várias reuniões que eu participei da pessoa chegar para mim e falar assim: "Olha só, eu vi que vocês atenderam 300 crianças durante o ano e que vocês mensalmente, vocês fazem uma média mensal do que o valor dessa criança é de R$ 580, mas não é um valor muito alto?" Aí eu fui e falei: "Não, é um valor alto porque a gente faz uma média, mas valor alto de verdade é, por exemplo, temos crianças que gastam 2.000, R$ 3.000 com produtos dermatológico, e a gente tem criança que gasta R$ 200, que na verdade só precisa do leite e de 2 medicamentos. A gente dá uma média, porque a gente não pode desfazer da criança que ganha 200, 300 e nem a gente vai desfazer daquela porcentagem menor de criança que gasta 2, R$ 3.000 por mês dentro da instituição. Então a gente dá uma média desse valor. É um valor alto? Sim, por causa dessas crianças que têm problema dermatológico. Aí aquela coisa, eu dei uma resposta que era precisa, mas essa resposta, gente, eu fui aprender com o tempo, porque teve uma vez, sério, teve uma vez que um patrocinador me perguntou uma coisa sobre certificação. Então, vocês pediram a certificação XYZ, porque logo vem na minha apresentação, a gente tem a certificação XYZ, tá, tá, tá. E aí o patrocinador perguntou, pô, você tem a certificação XYZ, vocês têm uma, vocês diminuem os gastos de vocês por causa dessa certificação aqui, e você vai falar que você quer o valor. Aí eu falei: "Olha, então, a gente tem a certificação, agora se a gente vai ter o benefício, se não vai ter o benefício da eu não sei muito bem não, eu não sei muito bem. Gente, como assim eu não sei? A certificação que a gente tem, ela obrigatoriamente nos oferece aqueles benefícios. Eu não podia responder: "Ah, se eu tenho ou não tenho, eu não sei". Claro que eu tinha, gente, óbvio. Eu não soube responder, eu respondi mal para aquele cara. O cara falou: "Pô, se ela está respondendo, não sabe nem direito da certificação, pô, gente, complicado. Será que ela vai saber responder para mim quanto que vai estar gastando de verdade? Se aquele valor vai para tal lugar?" Tem isso. Então, assim, é um problema muito grande. Então, quando a gente vai para uma reunião, a gente tem que estar, sim, muito, muito certo do que a gente vai falar. Muito certo de como que a gente vai falar. Como eu disse, vai rolar um estresse, vai rolar, assim, um medinho, vai, gente, mas a gente é pessoa. É importante que a gente entenda sempre, que sempre, 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 naquele momento que você vai pedir para aquela pessoa, naquela hora do pedido, tem que haver clareza. Você vai ter que utilizar toda a sua teu conhecimento, a sua emoção, a sua clareza, porque você vai falar de um valor. E é aquela coisa, você vai falar de um valor e quando você fala de valor, você tem que dar resultados. É importante que tudo que você faça, você fale: "Olha, eu vou querer tanto, é por causa disso, para isso, por causa assim, assado". Entendeu? A gente não, como eu disse, a gente vai com o olhar no dinheiro. Só, mas a gente não quer saber dos resultados em si.
A gente fala simplesmente, às vezes, coisas irreais. Irreais. Eu vou crescer em 1000 porque eu vou trabalhar com 100 crianças, e chega no final, será que tu vai realmente trabalhar com 100 crianças? Será que você suporta ter 100 crianças? A gente vai com um sonho, mas quem está falando com a gente, normalmente aquela empresa, o governo, que são pessoas, vamos dizer, com conhecimento maior do que o nosso, e fala assim: "Ah, Débora, como assim conhecimento maior do que o nosso?". Gente, quando você fala com uma empresa, a empresa já vem com tudo calculado. Você acha assim: "Ah, mas o meu projeto ele trabalha com criança". Tá, gente, mas quando você vai falar que trabalha com crianças, ele já vai pedir dados logo em cima. Você já tem que meio que dar os dados para ele. E ele vai fazer o cálculo já na cabeça dele se realmente aquele valor que você está oferecendo é compatível com o que você já está fazendo. Entendeu o sentido da coisa? Às vezes a gente não vai com esse pensamento: "Ah, não, mas aí eu tô com o pensamento que eu vou pagar o projeto inteiro". Não, gente, não é assim, eu não pago ninguém hoje, como que eu vou de repente fazer eu pagar o projeto inteiro? Então a gente vai um pouquinho com consciência de que, ó, eu vou começar com o primeiro andar, com o primeiro degrau, depois eu vou para o segundo, depois eu vou para o terceiro. Isso tudo tem a ver com a nossa reunião, de saber fazer, saber participar da reunião. Porque assim, é sonhos. Sim, é um sonho. Sim, você quer realizar. Sim, mas a gente tem que estar bem pé no chão. Porque às vezes esse sonho, ele acaba dando uma banda na gente. Então a gente tem que ser muito, muito consciente, muito realista na hora de falar com o patrocinador. Além de ser realista, a gente, como eu disse, a gente tem que interagir, a gente tem que trazer essa pessoa para dentro do projeto. A gente tem que mostrar para ele que ele é um investidor. A gente tem que mostrar para ele que que ele está participando. A gente tem que mostrar para ele que a colaboração dele vai fazer toda a diferença. E outra coisa importantíssima que muita gente esquece, que quando esse patrocinador, sendo empresa, sendo o governo, sendo uma pessoa física, ele quer algo em troca. Como assim ele quer algo em troca, Débora? Gente, todo mundo que doa alguma coisa, ele quer algo em troca. Não, Débora, eu nunca pedi nada em troca. Gente, quando você criou o projeto, ou se você não criou, se você trabalha no projeto, você está ali dentro, você faz o seu trabalho querendo alguma coisa. Se hoje você é uma assistente social, você fala com dezenas de famílias, o que você quer na hora de falar com essas famílias? Você quer que essas famílias melhorem, que elas identifiquem que o problema que está acontecendo na vida delas é algo passageiro, que pode mudar. Então, você está fazendo uma coisa, tá? Você está fazendo uma coisa, você está entregando, fazendo um serviço que vai gerar um resultado. E esse resultado vai ser o quê? Benéfico para você. Não estou falando que você está ganhando seu salário, não é isso. Mas eu estou falando de você como pessoa. Quando você vê que uma pessoa mudou de vida pelo que você passou para ela, isso é bom para você. E é isso que o nosso patrocinador tem que ver também. Esse valor, exemplo, uma pessoa física. Eu vi uma vez no projeto que eu trabalhava, que uma pessoa doou um valor bem legal para a instituição, porque ela falou: eu dou esse projeto porque esse projeto faz toda a diferença na minha vida. Eu tive um momento de muita dificuldade com meu filho, que ele passou por uns problemas, eu tive condição de estar ali contribuindo, ajudando o meu filho, mas eu vi que tinha muita gente que não poderia fazer o que eu fiz com meu filho. E quando eu comecei a trabalhar aqui como voluntária nesse projeto, eu pensei, tudo que eu passei com meu filho, se eu não tivesse uma pessoa que tivesse junto comigo, que foi ali a minha rede de apoio, que era a minha mãe, ela falando que era minha mãe, que era a minha sogra, eu passaria com muito mais dificuldade. E hoje, o que eu estou dando para o projeto é porque vocês são essa rede de apoio para essas famílias. Naquela época eu precisava de muito mais, eu não tive. Mas vocês aqui estão fazendo toda a diferença para essas famílias. E isso conforta o meu coração, que vocês são o conforto dessas famílias. Então, assim, o que tô dizendo para vocês? Ela não queria uma coisa física. Ela não queria, ela estava querendo falar o quê? Que ela se sentia bem de que o ato que a instituição dava o benefício de estar ali com psicólogo, assistente social, com produtos para aquelas crianças, era uma coisa que na época dela, que ela precisava, e sim, ela teve alguns momentos, foi bom para ela. E que se a gente tivesse naquela época para ela, seria muito melhor. Mas como a gente não estava, hoje ela teve a possibilidade de oferecer aquilo para outras famílias.
Então ela estava bem, isso era uma coisa dela, pessoal. Quando a gente fala de empresa, eu falo para você, a empresa pode se sentir bem também com isso, como a gente tem aí várias empresas que trabalham com exemplo, Natura, ela trabalha com a questão de produtos estéticos para mulheres, esse tipo de coisa, e o trabalho dela é 99% direcionado para mulheres, para projetos direcionados para mulheres. E quando eu falo isso para vocês, ela fala o quê? Que a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que ser ali a atriz principal da sua vida. Eu estou dizendo para você o quê? Que a Natura, ela quer ver isso dos projetos sociais daquelas mulheres, mas ao mesmo tempo que ela quer ver isso, ela também quer ter visibilidade através desse projeto. Porque se vocês já pararem, ela fala dos projetos sociais, ela dá resultado dessas instituições com o trabalho com o valor que ela dá, com produtos que ela dá para essas instituições. Então ela está tendo visibilidade, ela está tendo um retorno, gente, financeiro para ela também. Porque se eu falo assim, poxa, aquela empresa trabalha com um projeto social, ela está mudando vida de mulheres, ela está mudando vida de crianças, ela está mudando, sei lá. Isso, eu como consumidora, eu quero com certeza contribuir com mais projetos sociais. Então, para que eu possa contribuir com mais projetos sociais, eu vou comprar um produto dessa empresa. Então, assim, eu estou dando visibilidade, eu estou dando realmente dinheiro, essa empresa está crescendo com essa ajuda que ela dá para esses projetos sociais. E eu não estou falando, gente, que isso é errado, não. Isso é até legal, porque assim, quanto mais pessoas compram nela, ela vai ajudar mais projetos. Isso é bom para ela, isso é bom para a gente que está dentro aí do terceiro setor, isso é bom para todo mundo. Então a gente nunca pode esquecer disso. Quando a gente vai para uma reunião, a gente não pode esquecer que a gente está falando com pessoas. A gente não pode esquecer que pessoas têm sentimentos. A gente não pode esquecer que isso é uma ajuda. Isso é uma contribuição mútua. Você me ajuda e eu te ajudo. Não é só para mim, é para ele também. A gente não pode esquecer que a gente tem que levar conhecimento, a gente tem que levar clareza, a gente tem que saber negociar, a gente tem que ser pé no chão. Porque uma reunião não é só você estar ali e falar eu preciso. Você tem que estar ali, participar, ouvir, entender, aprender. E foi isso que eu fiz diversas e diversas vezes. Toda reunião que eu saía com um não, eu não saía com um não, tipo, ai, droga, mais um não. Não, eu saía, pô, por que, que eu recebi esse não? O que, que eu errei? Como eu posso mudar? E isso, gente, foi com o longo do tempo. Eu fui entender que para fazer reunião, para fazer, eu tinha que eu tinha que participar, eu tinha que entender, eu tinha que estar ali junto com a pessoa, eu tinha que estar ali, sabendo o que eu faço, como eu faço, quando eu faço. E por que, que aquela empresa também vai querer me patrocinar? O que, que eu vou também estar oferecendo para ela crescer? Entendeu o tipo da coisa? É importantíssimo. E eu passei muitas e muitas vezes por uma empresa até entender o que, que tem que ser feito para que eu pudesse fazer sim uma reunião que eu ganhasse um positivo, que eu conseguisse o recurso. E como eu disse, gente, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente entende como se faz as coisas, mais perto a gente chega do nosso objetivo. E é o que eu faço aqui para vocês. Se vocês querem ter uma reunião nota 10 e que realmente vocês recebam sim na instituição de vocês, vocês têm que entender quem é esse patrocinador, porque ele vai querer, na verdade, patrocinar o seu projeto, o que você tem para oferecer para ele, como que você vai chegar nessa reunião, o que você vai falar, como você vai falar, como será o seu comportamento, qual vai ser esse valor e se realmente ele é realista com a sua realidade e com a realidade daquela instituição. Porque, gente, sair com um sonho debaixo do braço e falar eu vou conseguir, todo mundo faz. A diferença é, quem consegue é quem sabe realmente se aquilo vai valer ou não a pena para si e para o próximo. Ok? Gente, essa é a nosso como fazer uma reunião de captação de recurso nota 10. Espero que vocês tenham absorvido todo esse conhecimento aí. E, claro, vão ter outras e outras reuniões. E como eu gosto de falar para as pessoas, gente, participa,
curte, pergunte, eu estou vendo aqui que a Fabiana está aqui, muito legal, gratidão. Vai lá no Instagram, pergunta: "Pô, Débora, eu estou com dificuldade, como é que eu faço?". Bota o interesse de vocês, porque isso aqui é um espaço de troca, é muito importante. Quanto mais vocês falam comigo, quanto mais vocês falam: "Eu preciso saber disso, 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 disso", é mais fácil também para que eu possa passar esse conteúdo que vai fazer toda a diferença para vocês, ok? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês e a gente se vê aqui mais uma vez outro dia aí da semana. Tchau, tchau, gente.